Bom, gente, vamos continuar. Sara Caderno 2, página 92, aula 12 de vocês. E hoje a gente encerra logaritmos, equações e inequações logarítmicas. Certo? Preste atenção, os exercícios aqui dependem de detalhes. Um exercício se transforma em dois, tá? É o que vai acontecer aqui. Dá trabalho, às vezes, algumas equações logarítmicas. Algumas são imediatas. Porque agora não tem tanta teoria, eu dependo de tudo que foi dito a vocês. Definição, propriedades e tudo mais. Vamos lá, equação logarítmica. Primeira coisa, definição. Vai existir dois tipos para a gente solucionar. Quando a gente fala dois tipos, a primeira sentença sempre é uma sentença redutível, nem sempre vai estar assim. Muitas vezes você vai ter que aplicar propriedades de tal forma que fique assim. É o caso. Log de f de x, uma função, uma expressão em função de x, pode ser uma expressão do primeiro grau, uma expressão do segundo grau. Log dessa expressão igual a um número k, um número real, com k pertencente aos reais. Quando isso acontecer, primeira coisa, antes da ansiedade, segura ela. Você vai ter que sempre, por isso que eu falei que isso daqui viram dois exercícios. Você vai ter que sempre, primeiro, executar a condição de existência. Aquilo que a gente ficou falando nas primeiras aulas direto e nunca usou. O logaritmando disso tem que ser sempre um número maior ou igual a zero. Surge aqui uma inequação, pode ser de primeiro grau, pode ser de segundo grau, aí tem que estudar parábola e tudo mais. Por isso que aí começa dois exercícios em um. E além disso, a base também sempre maior que zero e diferente de 1. Aqui é sempre maior que zero. Desculpa aí, eu pus igual. Então sempre, condição de existência. É o primeiro passo de equação logarítmica. f de x maior que zero e a base maior que zero e diferente de 1. A partir daí, o exercício é até fácil. Porque se eu tenho um logaritmo igual a um número, basta aplicar a definição. Base elevado a k tem que dar f de x. Aplica-se a definição de logaritmo. Base elevado a k igual a f de x. Logaritmo igual a um número. Muitas vezes, como eu disse, não vai estar um logaritmo só, tem uma soma, é um produto de logaritmandos, tem uma diferença, uma razão de logaritmandos. Transformar num só, igualar um número. Primeiro tipo. O segundo tipo, vai percebendo a mesma coisa, a mesma tratativa. Segunda sentença, sempre uma sentença redutível a log igual a log. Detalhe, na mesma base, um único logaritmo aqui do lado esquerdo, um único do lado direito. Mesmas bases. E aqui eu posso ter uma expressão em função de x, primeiro, segundo grau. Aqui outra expressão de primeiro e segundo grau. Aqui não é a definição que você vai aplicar. Aqui, você simplesmente, antes de tocar na expressão de equação ou inequação, condição de existência. Tanto f de x quanto g de x tem que ser maior que zero. Base maior que zero e diferente de 1. Garanta isso para não dar as respostas que estão fora dessa condição. E aí, gente, iguala-se as funções. Essa função igual a essa. Simplesmente, f de x igual a g de x.
Aqui funciona como se fosse, não existe esse corte. Mas como se eu cortasse os logaritmos, se eu tenho dois logaritmos idênticos na mesma base, basta que os logaritmandos sejam iguais. Não é corte, mas é como se fosse um corte. Certo? Você vai entender porque em equação eu não posso ver o corte, vai ter uma inversão. Então aí entra que a teoria não existe esse corte. Mas é como se eu esquecesse que existisse logaritmo aqui. Basta que as funções sejam iguais, para o lado esquerdo ser igual ao lado direito. Ok? Teoria é essa. Ordem prática, só isso. Só que agora, na execução dos exercícios, você vai ver que o trabalho é até grande, tá? Agora, antes de dar sequência, agora finalizando o logaritmo, você na hora de fazer exercício, você às vezes vai encontrar alguns logaritmos especiais. Um que a gente até falou assim no decorrer e apresentou a vocês. Só que o outro agora não apresentamos, mas vai aparecer exercícios dele. Então preste atenção. Logaritmo decimal. Logaritmo da base 10. É um logaritmo, tá, gente, que quando a gente não tinha essa tecnologia, calculadora, computador, a gente trabalhava com tábuas de logaritmo. Para não carregar várias tábuas, a gente simplesmente carregava a tábua de logaritmo decimal nos livros. Logaritmos à base 10. Então, isso daqui é fácil de entender, a gente já até ficou fazendo isso nos exercícios. Quando você vê um exercício que o log não tem base, não é que ele não tem base. A base é 10. Então, a ausência de base no enunciado significa que a base é 10. Só isso. Agora, existe um outro logaritmo, da mesma circunstância. Só que isso daí é mais usado em cálculo matemático, em cálculo, matéria cálculo da faculdade. Quando a gente mexe com integral derivada, normalmente a gente sempre cai no número e. É praxe isso. É como mexer em circunferência e cair no número π. Tanto π quanto e são números irracionais e são números tratados diferentemente. Então existia, além da tábua da base 10, a tábua na base e, neperiana. Neper. Então, logaritmo neperiano ou logaritmo natural, às vezes é chamado assim também, tá? Natural. É o logaritmo na base e. E às vezes, por notação, em vez de escrever log na base e, a gente escreve ln de x. Então, quando aparecer ln de x, gente, é logaritmo de x na base e, onde vale todas as propriedades e consequências apresentadas. O que é ln de 1? É log de 1 na base e. Log de 1 em qualquer base, 0. ln de e é log de e na base e. Base igual a logaritmando, vale 1. ln de e elevado a x é log de e elevado a x na base e. Quando você tem base igual a logaritmando, vale o expoente. Onde e, às vezes, só para dar aquele medo, você nunca, dificilmente vai ter que substituir, a não ser, lógico, um exercício ou outro. E é aproximadamente 2,7182. Ele é irracional, não tem fim. É aproximadamente. E normalmente o cara até te dá para você usar 2,72. Só que é raro o exercício que você precisa substituir. Normalmente você vai ter que cair nessas definições. Sempre vai ter e na expressão. E aí vai cair que vai ser 0, 1 ou o próprio expoente. Certo? Agora sim, exercícios da sua apostila. Gente,
Na hora de fazer tarefa, por favor, tenha um máximo de respeito em exercícios desse tipo. Porque eles são demorados, muitas vezes a condição de existência é a maior parte do exercício, e se a gente não fizer, a gente dá a resposta errada. Faz o exercício completamente certinho, só que não acha a resposta final. Que sempre é excluído um valor, às vezes os dois valores, que a gente encontrar, e a gente fala, pô, fiz tudo bonitinho, deu solução 1 e 2, né? E de repente lá está a solução vazia, tem algum erro? O erro está em não executar o exercício perfeitamente, tá? Então, tome muito cuidado nesse aspecto. Faça o exercício de forma bem específica. Bom, gente, vamos lá. O conjunto de solução da equação. Te deu a equação aqui, ó. Log de 4x menos 12 igual a log de x² menos 4x. Todos na base 5. Perfeito. Caiu naquelas, no segundo caso nosso, ó. Um log igual a outro log. Basta esquecer os logaritmos. Só que antes, por favor, antes de tocar no exercício, eu só copiei. Não faça nada antes de condição de existência. Equação é inequação. Se você não começar por aqui, você se envolve aqui, acha a solução e pensa que acabou. Eu lhe garanto. Então, segura a ansiedade, vem aqui, condição de existência. O que tem que acontecer? Ora, primeiro logaritmando, 4x menos 12 vai ter que ser um número maior que zero. Aqui é fácil. 4x tem que ser maior que 12, x tem que ser maior que 3. Então, não me venha com resposta 2, não me venha com resposta 1 para x. Eu não posso dar essas respostas aqui. X tem que ser maior que 3, a exigência. Senão essa expressão nem existe. O 5 é a base, maior que 0, diferente de 1, não preciso me esquentar. Agora aqui, não tem uma condição só, do outro lado é outro logaritmo. E aí eu tenho que exigir também que esse x² menos 4x seja maior que 0. Ah, é de segundo grau, segundo grau. Como é que estuda isso? Só desenhando a parábola. É aqui que a gente diz, o exercício começa a crescer. A gente nem começou o exercício. E aí, vai lá, como é que se acha mesmo? Tem que achar as raízes. x² menos 4x igual a 0. Põe x em evidência. X menos 4 igual a 0. Ou x é 0, ou o x é 4. É uma parábola, boca para cima, corta no 0 e corta no 4. Onde qualquer valor no intervalo de 0 a 4 faz a minha expressão ser negativa. Qualquer valor para cá faz ser positiva, qualquer valor para cá faz ser positivo. Agora eu volto lá, o que eu quero? Eu quero isso maior que 0, positivo. Positivo aqui e aqui. Só maior, igual não me interessa. Então, ou x é menor que 0, ou x é maior que 4. Agora, eu tenho que unir
na realidade, achar a intersecção, né? Desculpa, aí a intersecção entre essas duas condições, onde as duas ocorrem ao mesmo tempo. Aqui eu falei que tinha que ser maior que 3. Então eu não posso pegar um número negativo, menor que 0. Agora então fica maior que 3 e aqui maior que 4. Vê se você concorda comigo. Ser maior que 4 automaticamente é maior que 3. Agora veja o inverso. Ser maior que 3 não significa ser maior que 4. Ou seja, a condição de existência aqui exige que x seja maior que 4. Quem não percebeu, eu teria que, na realidade, aqui fazer a linha aqui, né? Maior que 3, tá aqui. E o outro fala que é menor que 0 e maior que 4. Como eu quero buscar a intersecção, quero satisfazer as duas ao mesmo tempo, só aqui, ó. Porque aqui, ó, só satisfaz a de cima e aqui só satisfazeria a de baixo. Então, x maior que 4 é a condição de existência. Tá aí. Como eu disse, viram 2 exercícios, porque a condição de existência sempre é um exercício, e às vezes é até maior que a resolução do problema. O que você fez aqui? Você simplesmente disse, a expressão que você me deu só vale se o x for maior que 4. Então agora eu vou achar os valores de x. Se eu achar 2 valores menores que 4, 1 e 2, solução vazia. Se eu achar 1 e 6, 6 entra, 1 não. Tem que ser maior que 4. Por isso, às vezes, eu acho respostas e não está lá isso. Você esqueceu a condição de existência. Então vamos aqui, ó. Agora volta ao problema. E aí entra a teoria de hoje. A gente tem um log aqui igual a um log aqui. Ambos na mesma base. Quero que este seja igual a este. Basta que essa expressão aqui seja exatamente igual a essa. 4x menos 12 seja igual a x² menos 4x. Uma equação de segundo grau. Era esse o problema para você resolver a equação logarítmica. Porém, a condição de existência exigiu muito mais do que isso. E na equação do primeiro grau e na equação do segundo grau, intersecção de duas soluções. Fica a equação a x² menos 8x mais 12 igual a 0. Soma 8, produto 12. 2 e 6. São as soluções do seu problema da equação. Agora, para ser solução da equação logarítmica, x tem que ser maior que 4. Isso significa que essa solução igual a 2 não convém. Sua única solução, o número 6, é maior que 4, satisfaz a igualdade, satisfaz a condição de existência. Então é vazio? Não. É unitário? Sim. Possui 2 elementos? Não. Olha, perceba, quem não fez a condição ia me dar essa resposta. Possui 2 elementos cuja soma é 8, ficaria pior ainda, que teria essa resposta. Possui elementos cujo produto é negativo? Não. Então perceba que, se você às vezes cair na condição de existência e não fizer,
Às vezes você me dá uma resposta doidona e tem alternativa. Inclusive aqui ficaria com duas. Certo? O próximo. Esse daqui dá trabalho, tá? Dá trabalho. Vou explicar até por quê, né? Depois a gente tem que voltar aqui, porque é de somatório. Existe uma única solução, que é um número primo. Existem duas soluções cuja soma é positiva. Duas soluções cujo produto é negativo. Existe uma única solução fracionária. Existe uma solução que é menor que log de 625 na base 5. Bom, eu já vou fazer esse logaritmo, né? Que é log de 625 na base 5. Isso é n. 5 elevado a n igual a 625. Se eu decompor, 5 elevado a n igual a 5 à quarta. 625 é 25 ao quadrado, 5 à quarta. N igual a 4. Então, guarda essa solução, n igual a 4, que esse logaritmo vale 4. Só para a gente depois, eu vou fazendo um quadro branco e depois comparar. Porque existe uma solução que é menor que 4, então. Tá? Então vamos para o quadrinho branco para resolver a equação. Quantos valores reais de x para os quais é verdadeira essa igualdade? A igualdade é esse daqui. Ó. Por que eu disse que dá trabalho? Isso daqui vai dar um pouco de trabalho, gente, porque a base aqui é 9, a base aqui é 3. Então, é o primeiro exercício que vai ter que mudar de base aqui em aula. Vai ter que mudar, porque eu vou ter que juntar esses dois para igualar a 1. É um único logaritmo igual a um número. Um único logaritmo igual a outro logaritmo. E quando ele não te der, quando eu disse expressão redutível, a gente vai ter que juntar esses dois logaritmos. Então aí, ó, trabalho. Gente, eu vou ter que mudar de base. Então escolha uma delas. Que ele deu 9, que ele deu 3. Normalmente a gente sempre opina para pegar o menor número, mais bonitinho, né? Menor não, que às vezes tem meio. Pegaria o 3 do mesmo jeito. Então vamos lá. Escolhendo base 3, eu vou mudar o primeiro. Como é que muda a base mesmo? Você escolhe a base, no caso eu vou escolher 3 para manter. Estou fazendo errado já. O que eu disse a vocês antes de tocar o exercício. Condição de existência. Olha aí, por isso que a gente fala, a ansiedade é nesse momento. Ah, eu sei o que tem que fazer, tem que mudar de base, juntar. Tem que fazer. Mas antes, por favor, volta, para. A primeira coisa a ser feita, condição de existência. 2x menos 5 tem que ser maior que 0. Quer dizer que 2x tem que ser maior que 5, x tem que ser maior que 5 sobre 2. 5 meios, 2,5. E raiz de 3x tem que ser maior que 0, que é raiz de 3x. Sim, isso significa o quê? Basta que x seja um número maior que 0. Não pode ser negativo. Raiz de negativo é imaginário. Aqui a gente não trabalha no conjunto imaginário. Então basta que x seja maior que 0.
maior que 5/2, maior que zero. A condição de existência final, x seja maior que 5/2. Só resposta maior que 2,5. Ser maior que 2,5 já é ser maior que zero. Certo? Bom, vamos lá agora. Agora sim. Feita a condição de existência, reserva ela. No final, a gente vê as respostas que eu cheguei. São maiores que 5/2? São. Então elas valem. São menores? Joga fora. Porque agora vamos lá. O que eu estava fazendo? Mudando de base. Como que muda? Escolha a base, no caso 3. Pus, viram 2 logaritmos. Em cima, você põe o logaritmando, que é 2x menos 5. Embaixo você coloca a base, 9. Mudei. A mudança de base é essa. Mais log de raiz de 3x na base 3, igual a 1. Agora vamos lá. Quanto que vale log de 9 na base 3? Qual o número que eu elevo 3 e dá 9? 2. 3 ao quadrado dá 9. Então esse logaritmo vale 2. Então na realidade o que você tem aqui é este logaritmo dividido por 2. Portanto é meio que multiplica log de 2x menos 5 na base 3. Mais log de raiz de 3x na base 3. Isso igual a 1. Certo? Estava dividido por 2, eu multipliquei por meio. Por quê? Porque agora, ó, esse meio que multiplica, eu posso dizer que era expoente desse logaritmando. Então isso fica log de 2x menos 5 elevado a meio, mais log de raiz de 3x, tudo isso na base 3. Isso igual a 1. Gente, elevar a meio é como se eu estivesse colocando uma raiz quadrada aqui. Então, ó, só para não escrever de novo, elevar a meio é pôr uma raiz quadrada aqui. Agora sim, ó, logaritmos na mesma base somando. Perceba, toda essa transformação foi para que agora eu visualizasse uma propriedade. Soma de 2 logaritmos dá um produto de logaritmandos. Então isso é um log só na base 3 de raiz de 2x menos 5 vezes raiz de 3x igual a 1. Gente, raiz vezes raiz. Ambas quadradas, você multiplica os logaritmandos. Então isso é log na base 3 de raiz quadrada, uma única, 3x vezes 2x, 6x quadrado, 3x vezes menos 5, menos 15x, igual a 1. Pronto. Um único logaritmo igual a um número. Primeiro caso nosso. Agora, aplica a definição. 3, a primeira, tem que ser raiz de 6x quadrado menos 15x. Isso igual a 3, a primeira. Equação irracional. O que eu faço? Me livrar do quadrado. Elevo ao quadrado aqui, elevo ao quadrado. Me livrar da raiz, né? Elevo ao quadrado de ambos os lados, a igualdade.
Do primeiro lado, sai a raiz 6x² menos 15x igual a 9. Passo 9 para cá, 6x² menos 15x menos 9 igual a 0. Divido tudo por 3. 2x² menos 5x menos 3 igual a 0. Se existe x, é solução dessa equação. Bhaskara, delta, b² menos 4ac. Delta dá 25 mais 24. Delta dá 49. Nosso x, então, é menos o b. Menos menos 5, 5. Mais ou menos, raiz de 49, 7. Dividido por 2 vezes o a, que é 2. Sai x linhas, sai x duas linhas. Aqui vai dar 5 mais 7, 12, dividido por 4, 3. E depois 5 menos 7, menos 2, dividido por 4, menos meio. Os dois valores de x que eu encontrei, 3 e menos meio. A condição de existência proíbe número que seja menor que 5 meios. X tem que ser maior que 5 meios, maior que 2,5. Portanto, essa resposta não convém. A condição de existência me proíbe. Já esta é maior que 2,5. Portanto, única solução número 3. Guarde isso. Única solução número 3. Que aí volta lá, ó. Existe uma única solução que é o número primo? Sim, 3 é primo. Existem duas soluções? Não, uma só. Existem duas soluções? Não, uma só. Existe uma única solução fracionária? Não, 3 é um número inteiro. Existe uma solução que é menor que 4, que eu tinha calculado aqui? Sim. Então é correto a primeira e a última. 1 mais 16, seu somatório, resposta 17. Certinho? Agora, antes de fazer e terminar o terceiro exercício, eu preciso da teoria de inequação logarítmica. Então acompanhe rapidinho. Certo? Acompanhe rapidinho. Perceba aí, né, que os exercícios ficam grandes por causa da condição de existência, mais a solução, mudança de base, o exercício se torna completo. Para quem pensa às vezes FUVEST, ou aos pegar tarefa, você vai ver que tem exercícios que não cabem nos espacinhos do livro. E se você às vezes forçar, pensar que sai rápido, você encontra respostas a mais, porque você esqueceu a condição de existência. Inequação logarítmica, gente, aqui a gente é criterioso no seguinte sentido. Não existe o primeiro método, logaritmo maior menor que um número. Só vai existir um jeito de resolver inequação logarítmica, que é o segundo modo, que é aquele log de f de x tem que ser maior ou igual, menor ou igual, maior, menor, maior ou igual que outro log de g de x. É comparar dois logaritmos. Vamos pôr uma base π.
Se aqui tiver um número, você vai ter obrigação de transformar o número em logaritmo. Como é que isso é possível? Vamos lembrar aqui o seguinte. Como é que 1 vira logaritmo numa base B? Vamos pegar uma base numérica, base 3. Fácil. É só lembrar de log de 3 na base 3. Ah, então isso daqui também é igual a log de 7 na base 7. Por quê? Bases iguais, vale o logaritmo. Se tiver 0, lembrar, é log de 1 em qualquer base. Aí se tiver 3, é só lembrar, você quer na base 2, de 2 ao cubo. Você quer na base 7, 7 ao cubo na base 7. Então você transforma qualquer número em logaritmo. Porque aqui a gente só vai comparar 2 logaritmos na mesma base. Então aqui, primeiro obstáculo seu. Não existe aquilo igual a um número para você aplicar definição em inequação, por favor. Senão você não vai saber que sinal você vai dar. Certo? Log comparado com outro log. Um único log de um lado direito, um único log no lado esquerdo. E aqui, ó, a teoria que a gente tem que falar para vocês é só comentar de uma coisa já vista em exponencial anteriormente. Porque a gente tem a função crescente. Quando é que é crescente? É igual a exponencial, só quando a base é maior que 1. Não é ser 0, a base já tem que ser maior que 0. Agora, se for maior que 1, a função logarítmica é crescente. Base maior que 1. A função logarítmica é assim. Agora, se ela é crescente, não tem muito mistério. Você vai ter lá, ó, log de x1 na base B menor que log de x2 na base B. Aí, ó, é o que você vinha fazendo. Se a função é crescente, você pode esquecer os logaritmos. Basta que x1 seja menor que x2. O sinal concorda. Gente, nunca esquecer condição de existência, assim como equação. Inequação são 2 exercícios. E às vezes a condição de existência é maior que a própria resolução. Certo? Por quê? Se você só fizer isso, às vezes você fala, basta que x seja menor que 2. Só que se você esquecer a condição de existência, x tem que ser maior que 0. Você esquece sempre um pedaço. É o que também muito acontece com você quando você resolve inequação. Você só acha um pedaço da resposta. Cadê o outro pedaço? Da onde veio aquele 3? Da onde veio aquele número pequeno? Da onde veio aquele outro número? Da condição de existência. E agora, a gente deu esse quadro justamente porque tem a função decrescente. Quando é que a função logarítmica é decrescente? Quando a base estiver entre 0 e 1. Se maior que 1 é crescente, base entre 0 e 1 é decrescente. O que ocorre mesmo numa função decrescente? Se eu aumentar x, minha imagem diminui. Quanto maior o x, menor é minha imagem. E o que vai acontecer em inequação quando é decrescente? Olha bem. E é aqui que entra aquilo que a gente fala, não existe corte. Lembra que eu falei nessa aula? Porque aqui, se você cortar, você vai me dar a resposta errada. Se eu quero o primeiro logaritmo maior que o segundo, o logaritmando, que é o valor de x, vai ter que ser menor que o segundo. Do primeiro, menor que o segundo. Quanto menor o x, maior o seu logaritmo. Quanto maior o x, menor o seu logaritmo. Aqui a coisa é invertida. Inverte-se o sinal. Estava maior, fica menor. Estava menor, fica maior.
Sinais são invertidos quando a função é decrescente. Quando é que a função logarítmica é decrescente? Quando estiver entre 0 e 1. Maior que 1, crescente. Então, antes de fazer o terceiro exercício, que nem parece, mas é inequação, vou fazer uma inequação declarada, um extra aqui. Olha lá, assinale dentre os valores abaixo um possível valor de x tal que log de x na base 1/4 seja maior que log de 7 na base 4. Legal. Aqui o log já está igual a outro log, comparado. Só que aqui, observação. Base aqui é 1/4, base aqui é 4. Para qual mudar? Qualquer uma. Se eu quiser mudar para base 1/4, vamos pensar assim. Eu mantenho o primeiro. Só que antes, como a gente sempre fala, aqui é bem fácil, condição de existência. O único que eu desconheço é esse daqui. E é somente x. X tem que ser maior que 0. Então, aconteça o que acontecer, x tem que ser maior que 0. Muitas vezes tem exercício que você faz, só de fazer a condição de existência, você pode esquecer algumas alternativas. Aqui nenhuma, tá? Esquece que todas são positivas. Se tivesse alguma resposta negativa, você já podia jogar fora. Assinale dentre os valores abaixo um possível x que satisfaz, tá? Um possível. Bom, vamos lá resolver. Vou mudar tudo para base 1/4. Log de x na base 1/4 maior. Log na base 1/4, log na base 1/4. Base 1/4. Em cima eu ponho 7, embaixo eu ponho 4. Detalhe, o número que eu elevo 1/4 para dar 4 é menos 1. Menos 1. Certo? 4 elevado a menos 1 daria 4. Então aqui ficaria log de x na base 1/4 maior, que é dividir por menos 1. Então é menos log de 7 na base 1/4. Dividir por menos 1 é trocar o sinal, fica negativo. Gente, esse menos 1 está multiplicando. Então ele veio do expoente aqui do 7. Então fica log de x na base 1/4 maior que log de 7 elevado a menos 1 na base 1/4. Pronto. Chegamos aqui a log deste lado igual a log deste lado, igual não, com uma desigualdade maior, menor. Aqui no caso maior. Vejo que a base é 1/4, então isso trata de uma função decrescente. Se é decrescente, na hora que eu esquecer os logaritmos, eu devo me lembrar simplesmente de inverter o sinal. Estava maior, fica menor. X tem que ser menor que 1/7. Porém, tem que ser maior que 0. Lembra que eu falei que sempre um pedaço da resposta está na condição de existência? Porque só executar o exercício vai achar que é menor que 1/7. Só que a condição de existência te obriga a dizer que tem que ser maior que 0, entre 0 e 1/7. Gente, 1/14 é a metade de 1/7.
Se tem que ser menor que 1/7, 1/14. Todos os outros vão ser maiores que 1/7. Certo? Isso daqui é bem próximo de 1, isso daqui é 0,2, né? 1/5. Aqui é 1/7. Raiz de 2 sobre 2 seria aí 0,7, quase 1. 3/5 também é grande. Única resposta, 1/4. Certo? E agora, gente, encerrando os exercícios da apostila, o último exercício, terceiro. Não parece, mas é uma inequação, tá? Vamos lá. Terceiro exercício. Ao digitar corretamente a expressão log de -2 na base 10 em uma calculadora, o retorno obtido no visor correspondente a uma mensagem de erro, uma vez que esse logaritmo não existe. Log de um número negativo não existe. Se eu digitar isso, -2, tecla log, vai dar erro. Determine todos os valores reais de x para que o valor da expressão, olha lá, ó, log na base 0,1 de log na base 10 de log na base 0,1 de x seja um número real, ou seja, exista. Gente, aqui ó, são duas inequações que nós vamos estudar. Por quê? Para isso existir, existem as condições de existência. Só que perceba, esse logaritmo aqui, que a gente vai ter que começar por aqui, é logaritmando desse logaritmo. Correto? E depois, esse log de log que você vai estudar na sequência é logaritmando desse logaritmo. Então, você vai ter que garantir algumas coisas. Primeira garantia, vamos começar aqui no miolinho. Você vai ter que garantir que esse cidadão, que esse miolinho, que é logaritmando desse log de x na base 0,1 tem que ser um número maior que 0. É a condição para ele ser logaritmando. Log de número negativo dá erro. Como é que eu escrevo 0 na base 0,1 mesmo? Simplesmente, log de x na base 0,1 tem que ser maior que log de 1 na base 0,1. Log de 1 em qualquer base vale 0. Então, transformei esse 0 em log de 1 na base 0,1. Lembra que eu disse que você tem que comparar sempre log com log, não log com número. E agora? Não esquece, hein? Se a base é 0,1, é uma função o quê? Decrescente. Se é decrescente, quando eu for esquecer os logaritmos, eu sou obrigado aqui a inverter o sinal. X tem que ser menor que 1. Inverte o sinal se a função é decrescente. Legal. Só que, como eu disse, você garantiu que isso daqui é positivo, dando um valor de x menor que 1. Agora eu tenho que garantir que esse outro logaritmando, que é logaritmo desse primeiro log,
também seja um número maior que 0. Então agora, segunda garantia, segunda condição. Log de log na base x, aqui base 0, 1 e aqui 10, também tem que ser maior que 0. Só que agora é um log na base 10. Ó. Então, eu já vou pôr aqui, em vez de 0, log de 1 na base 10, que é 0. Função é crescente. Então aqui, quando a gente esquecer os logaritmos, o sinal não muda. Você vai ter aqui log de x na base 0, 1, tem que ser maior que 1. Esquece os logaritmos. 1 na base 0, 1 é log de 0, 1 na base 0, 1. Aqui era 1. Esse logaritmo é igual a esse quando? Função é decrescente. Ao esquecer os logaritmos, você vai ter que inverter o sinal. X vai ter que ser menor que 0,1. Gente, menor que 1, menor que 0,1. A condição para existir a sentença. O x tem que ser menor que 0,1. Menor que 1/10. Correto? Ser menor que 1/10 já é ser menor que 1. Agora, ser menor que 1 não garante que é menor que 1/10. Então, sua resposta seria essa. Né? Determine os valores reais de x, solução. X pertencente aos reais, tal que x seja menor que 0,1 ou 1/10. Senhores, boa semana, um abraço, tudo de bom e até a próxima.